Cara, seguinte, por que o Neymar de 2026 ainda é a salvação? Tá muito em cima pro Neymar aí, cara. As esperanças acabaram. Eu, sendo sensato, cara, é só um milagre agora. É só um milagre pro Neymar aí. Vamos ser sinceros aqui. Mas sempre há uma esperança e vamos ver o vídeo desse cara. Canal do nosso parceiro FutePoint. Já deixa o like lá, se inscreve no canal. Vamos. Você consegue me dizer quando foi a última vez que a seleção brasileira te empolgou de verdade? Não precisa me responder agora, mas enquanto você tenta lembrar, Me empolgou de verdade? Cara, em 2022 o time era muito bom. Em 2022 o time era muito bom. E em um momento que eu me iludi foi na Copa das Confederações quando a gente ganhou da Espanha. Pô, ali eu falei, agora vai. 2014, jogar em casa? Esquece, esquece. Agora é nossa. 7-1. eu vou te contar uma coisa. Desde dezembro de 22, o Brasil jogou 35 partidas, teve 4 treinadores diferentes, caiu nas quartas da Copa América e Nossa senhora. Nossa senhora. O Tite ainda. O Tite, pior que daqui, cara. O Tite ele era o melhor, né? Esse daqui eu não vou falar nada. O Diniz. O Dorival deu bom no começo, tá ligado? No começo, assim, né? Quando os jogos começaram a dar certo. E agora vamos ver, cara. O Diniz, meu. O Diniz fazendo freelance lá na seleção, jogando pelo técnico do Fluminense. terminou as eliminatórias em quinto lugar. Levou 4-1 da Argentina e foi até Boston semana passada e jogou com um homem a mais. Perdeu mesmo assim pra França. Em nenhuma dessas 35 partidas o Neymar estava em campo. Nenhuma. E aí, mano, você ainda acha que essa é uma coincidência? Porque hoje eu vou te mostrar, passo a passo, o que aconteceu com a seleção brasileira desde que o Neymar saiu de cena. Porque isso Vamos lá. precisa mudar antes da Copa do Mundo. Fica aí, deixa seu like. Eu deixei o like? Deixa eu olhar aqui, rapaziada, rapidinho. Deixei. Dezembro de 22, Catar. O Brasil enfrenta a Croácia nas quartas de final. A seleção era a favorita, tinha um dos elencos mais qualificados do mundo. Tinha o Vini Júnior numa fase absurda, o Rodrigo, o Rafinha e o Paquetá. E tinha, lógico, o Neymar, que havia se lesionado no tornozelo na fase de grupo, ficou fora de 2 jogos e voltou justamente naquela partida como se nada tivesse acontecido. E se liga nessa jogada. Segundo tempo da prorrogação, o Brasil ainda tá empatado em 0 a 0. Neymar pega a bola na entrada da área, faz um corte seco pra dentro, 2 marcadores sobem nele. Ele passa pelos dois e bate colocadinho no canto. E é gol. Todo mundo achou que a gente tava classificado, mas todo mundo sabe. Nossa, cara, nessa hora que eu. Nossa senhora, eu fui pro céu. Eu falei assim, agora vai. Agora vai, senhor. Aí depois logo em seguida toma. Dos fatídicos 4 minutos. A Croácia empatou no último minuto da prorrogação. E aí o time desmoronou. Não tinha ninguém pra falar, calma, a gente resolve. Não, Pô, vou falar uma coisa pra vocês. Desculpa tá pausando demais. Eu tava revendo os lances, tá ligado? De 2022. E eu percebi que eu ainda não superei, cara. Eu não superei. Eu tava vendo assim a fase de grupo e pá. Quando chegou o Brasil contra a Croácia, cara, eu não consegui assistir de verdade. Porque, sério mesmo, na hora que o Fred entrou, cara, no dia do jogo, quando o Fred entrou, eu juro pra vocês que quando ele deu aquela adiantada, que ele perdeu a bola, que a bola foi pro meio de campo, se eu não me engano, sobra no Modric, e o Casemiro não dá-lhe uma tesoura ali nele, quando ele virou, cara, eu me abracei, nem saiu o gol, cara, eu fiquei assim, nossa, acabou. Acabou. Cara, eu acho que eu já sabia que o gol ia sair. Eu fiquei assim, eu já entrei assim na tristeza, acabou, aqui eles vão fazer gol, e fizeram. tinha liderança pra travar o jogo, tocar no meio e esfriar a cabeça. O Brasil literalmente entrou em pânico. E nos pênaltis, a história acabou. Rodrigo e Marquinhos erraram. O sonho do Hexa tinha Comeram acabado. o O que me Rodrigo de uma preocupa é o que veio forma. depois. Porque a seleção sem o Neymar embarcou numa das piores fases de sua história recente. E eu vou te mostrar isso agora. CBF. Desde 2023, a seleção brasileira já teve 4 treinadores: Ramon Menezes como interino, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Ancelotti, que Fazendo estreou no freelance. segundo semestre de 25. 4 treinadores em menos de 3 anos, mano. Pensa nisso, 4 filosofias diferentes. 4 sistemas táticos, 4 formas de escalar, de treinar, de cobrar, os jogadores no meio de tudo isso sem saber o que era pra fazer. Mas antes de falar dos treinadores, eu preciso falar da CBF. Porque, cara, o que a entidade fez nesse período foi no mínimo um desrespeito com a seleção brasileira. Ramon Menezes ficou pouco, foi embora. Até aí tudo bem, todo mundo sabia que ele ia sair. O problema veio na escolha seguinte: a CBF foi lá e trouxe Fernando Diniz. E tudo bem com o Diniz como profissional. Ele é um cara inteligente, tem uma ideia de jogo interessante, mas mano, o que acontece na prática foi algo que nunca se viu no futebol. Ele não saiu do Fluminense, não pediu demissão, não encerrou o seu vínculo, ele não escolheu a seleção.
Ele literalmente treinou os dois ao mesmo tempo. A seleção brasileira, pentacampeã do mundo, a mais respeitada da história do futebol, contratou um treinador que na sexta treinava o Fluminense e na segunda aparecia para treinar o Brasil. Alguém achou isso normal? Porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. Você imagina a Espanha, a Alemanha, a França fazendo isso? É impossível isso acontecer nessas seleções. E o resultado foi o que você esperaria de um esquema desse. Fernando Diniz permaneceu por 185 dias, com apenas 6 partidas, sem conseguir dar identidade ao time. 6 jogos sem identidade, sem entender o que a seleção era. Sem ninguém saber ao certo se o treinador estava com a cabeça na seleção ou na Libertadores pelo Fluminense. E nesse período, uma coisa aconteceu que a maioria das pessoas não lembram direito. O Brasil venceu a Bolívia por 5-1 na estreia das eliminatórias com o Neymar em campo. E ali se tornou o maior artilheiro da história da seleção, segundo a FIFA. Foi um recorde histórico. Parecia que alguma coisa boa ia acontecer. Só que aí, na partida contra o Uruguai, em outubro de 23, aconteceu o que ninguém queria ver com o Neymar. Durante o confronto com a seleção uruguaia, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, ficando longe dos gramados por mais de um ano. Neymar saiu de maca e a seleção entrou num espiral que Nossa, até cara, hoje não... foi um ano. Foi um ano. Tá certo isso. Peraí. Ele falou. Foi o jogo contra quem? Ficando longe dos gramados por mais de um ano. Neymar saiu de maca e a seleção entrou Peraí, calma aí, calma aí. em confronto com a seleção uruguaia. O jogador rompeu Foi um ano, cara? Peraí, agora eu vou ter que olhar, calma aí. Um ano. Caralho, eu pensei que tinha sido um pouco menos. o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, ficando longe dos gramados por mais de um ano. Neymar saiu de maca e a seleção entrou num espiral que até hoje não parou completamente. Sem ele, a seleção de Desastre. Diniz perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Essa última em pleno Maracanã. Foi a primeira derrota para o Uruguai em mais de 20 anos. A primeira vez que o Brasil perdeu para a Colômbia nas eliminatórias. A primeira vez que o time perdeu um jogo em casa nas eliminatórias. A primeira vez que o time perdeu 3 jogos seguidos nas eliminatórias. E a primeira vez em 60 anos que o Brasil perdeu mais jogos do que ganhou no ano. Pô, cara, o Everton Ribeiro, eu acho que ele ainda. Não esse ano, mas eu acho que ele deveria ter recebido bem mais chance do que ele recebeu, cara. Eu acho que o Everton Ribeiro é um dos caras mais subestimado. Tipo assim, pra quem não conhece muito ele, ou pra quem, tipo, vê ele só quando o jogo é contra o time, tá ligado? Contra o seu time. 5 recordes negativos históricos em um único ano, com o treinador dividindo a atenção entre 2 clubes. Cara, isso não é azar, isso é consequência. E Diniz acabou indo embora. E entrou o Dorival Júnior em janeiro de 24. Treinador vencedor, campeão com o Flamengo, São Paulo, Santos. Ele começou bem, com vitória sobre a Inglaterra em Wembley. Aí veio a Copa América de 24. Na Nossa, era o que o Hendrick salvou o Dorival de ser demitido bem mais cedo, não tá escrito. As quartas contra o Uruguai, empate sem gols no tempo normal, derrota por 4-2 nos pênaltis e mais uma queda precoce do Brasil. Nas eliminatórias, a situação foi ficando cada vez mais tensa. A seleção terminou 2024 na quinta colocação, com 18 pontos, e chegou a ter uma ameaça real de ficar fora da Copa. Isso é um absurdo, só de ter a possibilidade de ficar fora da Copa na América é um absurdo. E o clímax desse pesadelo, março de 25, Buenos Aires, a seleção sofreu a pior derrota da sua história nas eliminatórias 5x1. da Copa do Mundo. 4-1 para a Argentina. 4x1. Foi a maior goleada desde o Mineirão de 2014. Porrada neles. Vini Júnior em campo, Rafinha, Rodrigo, Matheus Cunha. Força total. 4-1 da Argentina. Dorival Júnior se tornou o primeiro. Cara, o pior é que o pessoal tava comentando muito que se o Neymar tivesse nessa partida, meu Deus do céu, ia sobrar só pro Neymar, cara. Todo mundo foi exposto nesse jogo. Ou, se eu não me engano, o Dorival foi até criticado, cara, que ele botou o Endrick faltando, tipo, 5 minutos pro jogo acabar. Aí o pessoal pegou no pé dele, tá ligado? E, pô, qual é o critério pra entrar, tá ligado? Primeiro técnico efetivo da seleção demitido sem ter comandado Neymar em nenhuma partida no cargo. Isso é simbólico demais. O Neymar não participando de nenhum jogo e a Argentina dando um sapeco no Brasil. E tropa, deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda a chegar nos 1000 inscritos. Bora continuar esse vídeo, mas deixa o likezinho aí pra mim. Cara, e agora eu preciso te contar o lado do Neymar nessa história toda. Porque ele não tava de férias vendo a seleção afundar. Depois da lesão no joelho, em outubro de 23, ele foi para o Al Hilal, na Arábia Saudita. E lá foi um desastre total. Ficou mais de um ano fora dos gramados. A melhor escala do mundo. 364 dias e um trabalhado. Voltou, sentiu a coxa e o técnico Jorge Jesus simplesmente parou de inscrevê-lo no Campeonato Saudita. Deu no que deu, fim de contrato e saída do Al Hilal.
Aí veio a decisão que Santos. mudou tudo. Em janeiro de 25, ele anunciou que ia voltar para o Santos. Um dos motivos declarados para o retorno foi justamente recuperar a forma para a Copa do Mundo em 26. Ele sabia do que precisava fazer. No Paulistão, Nossa, cara, quando ele chegou aqui, o pessoal já na teoria de não, o Neymar tem um plano, cara. Vir pro Santos, se destacar, jogar pra caramba, em times fáceis e ir pra Copa do Mundo. Faltando, eu acho que menos de 30 dias, 40 dias pra Copa do Mundo, a gente nem sabe se ele vai. voltou bem, fez 7 partidas consecutivas, marcou 3 gols, deu 3 assistências. Dorival até convocou para a março de 25, pela primeira vez em mais de 500 dias sem a camisa da seleção. Mas aí, nas quartas do Paulistão, nova lesão na coxa, e foi cortado de novo. E aí, foi o fatídico 4-1 para a Argentina. Mesmo com todas as interrupções, Neymar fechou 2025 com 28 partidas pelo Santos, 11 gols e 4 assistências com participação direta em gol a cada 139 minutos. E o dado que resume tudo, com ele em campo, o Santos teve 55% de aproveitamento. Sem ele, 29,5%. O cara dobra o desempenho do time só de entrar em campo, num time médio do Brasileirão. Imagina numa seleção com Vini Júnior, Rodrigo e N. É, cara, mas é tipo assim, porque o time do Santos, pô, é muito difícil você falar se o Neymar tá jogando bem ou mal com o time do Santos, porque o time do Santos é horrível. Cara, meu Deus do céu, não dá pra você dar um critério, tipo assim, querendo dar uma passada de pano aqui pro Neymar, cara. Não dá pra você deduzir se o Neymar tá jogando extremamente bem pelo Santos, cara. Desculpa, é a verdade. O time do Santos é horrível, tá ligado? Eu acho que o Neymar talvez. Eu não sei se teve ocasiões, se teve conversas, se o Neymar poderia ter ido pro Flamengo, se poderia ter ido pra qualquer outro time, tá ligado? Grandes, pra Flamengo, Palmeiras. Se ele tivesse essas opções e ele não foi, eu acho que o Neymar errou pra caramba. Em maio de 25, depois de uma novela enorme, Carlo Ancelotti finalmente assumiu a seleção brasileira. Treinador de Champions League, multicampeão, um dos maiores de todos os tempos. A torcida respirou aliviado. E Ancelotti chegou com uma coisa que a seleção não tinha faz tempo: credibilidade internacional. Mas, mano, os problemas não foram embora com a troca de técnico. Desde a eliminação na Copa de 22, a seleção somou 15 vitórias, 10 empates e 10 derrotas em 35 jogos. Nas competições, caiu nas quartas da Copa América de 24 para o Uruguai e terminou as eliminatórias na quinta colocação. E aqui o número que me preocupa, cara. Desde a eliminação para a Croácia em 2022, o Brasil enfrentou campeões do mundo 8 vezes e venceu apenas uma vez, a Inglaterra por 1-0 em Wembley. Uma É, a vitória Inglaterra. em 8 jogos contra o primeiro escalão do futebol mundial. Aí chegou a data FIFA. Boston, Brasil com um homem a mais no segundo tempo inteiro e derrota por 2-1 para a França. Vini Júnior teve uma das piores atuações da carreira com a camisa da seleção. E a torcida Vai, Vini, agora é 10 e faixa. começou a gritar um nome: Neymar, Neymar, Neymar. Repetiu isso várias vezes em Orlando contra a Croácia também. Vitória de 3-1, mas sofrida, com empate no segundo tempo e salvação nos últimos minutos graças ao Endrick. E o nome continuou sendo cantado nas arquibancadas: Neymar, Neymar, Neymar. Depois dos 2 jogos, Ancelotti foi questionado sobre o Neymar e ele foi direto: é uma avaliação física, não é uma avaliação técnica. Neymar com bola está bem. Ele não está 100% fisicamente. Não chamei por isso. Irmão, o maior treinador do mundo acabou de dizer que tecnicamente o Neymar está muito bem. Que o problema é físico. Que a porta ela tá aberta. Mas olha, eu vou ser honesto aqui com vocês. Mesmo com o Ancelotti dizendo isso, eu tenho uma sensação estranha que toda vez que ele fala do Neymar, parece que tem um mas escondido na fala. A gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que mesmo chegando 100% ele vai? Ou essa porta tá aberta só pra mídia? Porque internamente a avaliação ainda está em aberto. A possibilidade de Neymar ficar fora do Mundial já é considerada real dentro da comissão técnica. E aí eu te pergunto, depois de tudo que a gente viveu nesse ciclo, faz sentido correr esse risco? Mas deixa eu amarrar tudo aqui para você. Desde dezembro de 2022, a seleção brasileira viveu o pior ciclo pré-Copa de sua história. 4 treinadores, queda nas quartas da Copa América, quinto lugar nas eliminatórias, 4-1 da Argentina, uma vitória em 8 jogos contra os campeões mundiais. Detalhe, tá? Se o estilo da tabela fosse igual como era antigamente, o Brasil ia pra repescagem, tá? Eu não me lembro agora, ele ficou em sexto ou foi em quinto. Enfim, se fosse do estilo antigo, o Brasil ia pra repescagem. A seleção brasileira ia pra repescagem. Muito obrigado, CBF antiga. E os números não mentem. Nesse período, o Brasil teve aproveitamento pior do que 38 das seleções que vão disputar a Copa do Mundo.
Isso tudo sem o Neymar. Eu não tô dizendo que a culpa é de não ter ele, que ele é o salvador da pátria. O futebol não funciona assim. Mas eu tô dizendo que existe uma correlação muito clara entre a seleção sem criatividade, sem protagonismo, sem ninguém que resolva quando o jogo fecha. E a ausência do jogador que sempre foi esse cara é o Neymar. E agora, com a convocação em 18 de maio, o Santos ainda tem em torno de 18 de 6 a maio. 8 jogos no Brasileirão. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. São 6 a 8 chances para o Neymar aparecer, mostrar que está bem Ele e já não vai jogar fazer contra o o Bahia, Ancelotti né? pegar o telefone. Não é muito É tempo, o Bahia. a gente sabe que não é. Mas para quem tem a qualidade que esse cara tem, às vezes uma atuação basta. E mesmo sem estar 100%, o Neymar é o tipo de jogador que pode pegar uma bola no momento crucial e decidir um jogo com uma falta, com uma jogada de efeito, com um passe ou com um drible. Isso não forja, isso não se fabrica. O cara tem ou não tem. E o Neymar tem essa possibilidade. A pergunta que fica é simples: você levaria o Neymar ou não levaria para essa Copa? Deixa seu like e me responde aqui nos comentários. É isso, rapaziada. Vídeo muito bom, tá? Vídeo muito bom. Esse vídeo é de 2 semanas atrás, então ele tá postando. É o cara que, pô, deve ter vídeo muito interessante aqui, ó, 19 horas atrás, 2 dias, tá ligado? Tem vídeo muito bom, vou até me inscrever. Ele tem um potencial muito grande de crescimento, rapaziada. E os vídeos deles são aqueles tipo de vídeo, tá ligado? Que ele demora um pouquinho pra postar. Pelo menos nesse começo aqui, quando o cara tem muita ideia, é interessante que ele vai postando vídeo, tentando postar todo dia ou quase todo dia. Mas com o tempo ele vai começar a diminuir, porque esse estilo de vídeo dele aqui, você tem que fazer um roteiro muito elaborado. Então, rapaziada, segue lá, quem puder dar essa moral. E é isso.